A fórmula pitagórica: como salvar e curar a sua vida. A alquimia humana. Após ter passado por um ataque cardíaco seguido por estado de coma, Nicholas tem uma nova visão de vida. Emerge como a fênix do mundo glamuroso, sedutor e destrutivo dos clubes noturnos de Nova York, devido à descoberta de um método poderoso e transformador em relação à totalidade da sabedoria de seus ancestrais. Você nunca mais verá a realidade ou a si mesmo da mesma maneira após conhecer esta fórmula. Qualquer desafio pode ser uma oportunidade de crescimento. Minha loucura, minhas repetições compulsivas, era apenas a minha maneira de manter alguma aparência de estrutura. Para reafirmar que eu era real, que ainda estava aqui. Mas foi uma batalha perdida. Eu senti que estava realmente caído, ou me dissolvendo no nada. A morte, física ou metafórica, pode iniciar o processo alquímico de transfiguração, o tipo mais poderoso de transformação espiritual. Após a minha ressurreição, no pós-coma, eu estava desesperado para entender melhor o universo e meu propósito dentro dele. Eu me joguei em direção a uma jornada incrível e transformadora, quando então eu descobri, quase que por acaso, o caminho da filosofia mística grega antiga, uma poderosa tradição de sabedoria que adotava a noção da morte como renascimento. De fato, Platão chegou a descrever a própria filosofia como uma forma de morte antes de morrer. Mas o que significa isso? O que eu aprendi foi que os gregos descobriram um método que pode permitir que uma pessoa morra antes de morrer. Com efeito, retira a cobertura biológica e alcança um nível expandido de consciência noética, que pode levar à transformação pessoal. Tudo isso sem ocorrer o conceito de morte ao extremo literal, que eu mesmo passei, e sim alcançando uma transcendência do ser. Platão chegou a usar o termo libertar o pássaro da gaiola, como uma metáfora para a alma transcender o corpo físico através da purificação holística da filosofia do corpo e da mente. Essas eram ideias muito novas e chocantes para mim. A filosofia foi originalmente concebida como um modo de vida holístico, destinado a purificar o indivíduo em direção à transcendência. E de fato, a filosofia grega adotou uma morte metafórica, como uma rejeição do mundo físico e do mundo ilusório, rumo a uma experiência mais profunda da realidade. Eu sempre pensei, erroneamente, que a filosofia era algum tipo de esforço intelectual seco, uma obsessão misteriosa pela semântica, escrita na linguagem impenetrável, em textos empoeirados que estavam alojados nas entranhas de alguma biblioteca da universidade. Para ser honesto, eu tinha percebido a filosofia como algo morto, não muito vivo e vital. Eu não podia estar mais errado. A prática vivida da filosofia, com purificação, como de fato um modo de vida, havia sido originada por Pitágoras, com uma pequena ajuda dos seus amigos egípcios e babilônios, e no que veio a ser conhecido como bios pitagóricos, um modo de vida pitagórico. Uma mente, corpo e espírito saudáveis foram nutridos com exercícios físicos rigorosos, uma dieta adequada, acompanhadas por profundas meditações contemplativas em áreas como a da matemática, música, cosmologia e filosofia, caminhadas meditativas diárias e lições sobre ética e caráter. Mas como foi que a verdadeira filosofia foi sequestrada pelos professores de filosofia, ao invés de permanecer na província dos filósofos de verdade? Essa alma vibrante da sabedoria grega antiga, muito em nosso prejuízo, foi realmente perdida. Infelizmente, em nossa cultura narcisista do YouTube, a maioria das pessoas estão mais inclinadas à auto-obsessão do que à auto-reflexão. Mas é exatamente por isso que precisamos da profundidade e alma perdida de Platão e de Pitágoras, talvez agora mais do que nunca.
A fórmula pitagórica como curar e salvar sua vida é o meu esforço pessoal de ressuscitar a alma perdida da filosofia pitagórica e platônica, numa época em que acredito nossa sociedade mais precisa. Você não terá apenas a narrativa de uma jornada pessoal de transformação, mas verá ser trazida à vida as ideias poderosas dos filósofos místicos gregos de uma maneira que seja clara e acessível. Embora pretenda dar vida a Pitágoras e Platão e ser acessível a qualquer pessoa interessada em viver uma vida mais significativa e mais consciente, não reduzirei sua sabedoria à filosofia do biscoito da sorte. Não posso reduzir o método de transformação deles em diversão. A jornada é uma exploração, mas é uma jornada. Em outras palavras, não há atalhos. O que você vai descobrir? Talvez como os gregos descobriram, há mais no mundo do que aparenta. Se você tiver sorte, poderá até vislumbrar por detrás do véu. E se isso acontecer, não apenas o modo como você experimenta o mundo mudará para sempre, mas também o modo como você existe nesse mundo. Porque com essa mudança na percepção, vem uma mudança no ser. E então, pronto, a transformação alquímica pode se manifestar como uma realidade pessoal. O que você também pode experimentar como um subproduto fortuito dessa transformação e nova percepção expandida é uma vida muito mais feliz e muito mais significativa. E você sabe que isso é tudo o que você quer alcançar. A corrente de ouro do conhecimento, finalmente protegida dos reinos mais elevados do universo, dos deuses e do próprio Uno. Pitágoras, Platão e os antigos haviam explorado essa fonte de sabedoria, mantida viva e transmitida aos neoplatonistas, que mantinha a chama da verdade acesa. No sentido órfico-pitagórico original, filosofia significava sabedoria, sofia, e amor, eros, combinados em uma purificação moral e intelectual a fim de alcançar a semelhança com Deus. Essa semelhança deveria ser alcançada pela gnose, conhecimento. A mesma palavra grega nous, intelecto, entendida no sentido macroscópico e microscópico, abrange tudo o que se entende por espírito, spiritus, ru, e intelecto, intellectus, no léxico medieval cristão e islâmico. Assim, a filosofia platônica, especialmente o neoplatonismo, era um modo de vida espiritual e contemplativo, levando à iluminação, uma maneira que era adequada e intrinsecamente intelectual, uma maneira que, em última análise, foi baseada na intelecção ou visão noética, noesis, e transcende o domínio da percepção sensorial e do raciocínio discursivo. Também da compreensão imediata dos primeiros princípios, a inteligência não discursiva leva a uma união, enosis, com as formas divinas. O conhecimento dos deuses, diz Jâmblico, é virtude, sabedoria e perfeita felicidade, e nos faz gostar dos deuses. Mesmo para Aristóteles, que parece ser um racionalista muito mais terreno, o intelecto mais alto e eternamente ativo, ou Deus, como telos metafísico final de qualquer verdade filosófica, atrai eroticamente e move harmoniosamente tudo no cosmos multidimensional. É uma grande beleza com a qual todo o cosmos parece estar apaixonado. É a grande luz e a causa da iluminação para a mente do verdadeiro filósofo na tríplice manifestação socrática. Como amante da poética helênica, ou seja, praticamente da arte do ritmo poético, som harmonioso e beleza audivelmente apreciada, como amante do eidique helênico, isto é, praticamente a arte dos padrões visíveis, formas simétricas e toda a beleza apreciada opticamente, e como amante da dialética helênica, ou seja, um praticante da arte da lógica, forma ordenada, vida com princípios, discurso racional, compreensão intuitiva de princípios e verdade apreciada de maneira negativa. É claro que a filosofia helênica em geral diferia das tradições anteriores da sabedoria precisamente por seu conjunto desenvolvido de lógica formal e dialética,
juntamente com seu vocabulário técnico abstrato, bem como um novo tipo de racionalidade de uma maneira mais ou menos científica. Mas esse edifício adicional foi construído sobre a antiga superestrutura metafísica em si, apoiada por certas revelações divinas, mitos cosmogônicos e rituais destinados ao estabelecimento da ordem e justiça cósmicas, bem como a transformação e elevação da alma pela restauração de sua verdadeira identidade. Na época de Platão, a alma não era mais considerado fantasma e eidolon do corpo. Pelo contrário, o corpo tornou-se uma simples aparência e imagem transitória da alma que, por reminiscência, anamnese, purificação, concentração, separação e asqueses filosófica, foi capaz de restaurar a memória de sua morada divina. Assim, ser filósofo nesse sentido era afastar-se do reino da aparência e transcender o corpo semelhante ao simulacro, elevando assim a alma ao mundo inteligível das estrelas. Essa alma desperta, considerada como uma imagem do intelecto divino, é realmente a mesma que o Ba egípcio alado, que deveria ser transformado em luz espiritual, Ak, da mesma maneira que Osíris foi transformado em Ra. Isso significa que finalmente a alma foi assimilada a esse Deus que é o todo. Pitágoras foi o primeiro a trazer a filosofia dos egípcios, da qual Parmênides, Platão e Aristóteles desenvolveram teorias do mundo à luz das distinções entre opinião e conhecimento, que repetem a distinção entre a superfície externa de mitos, ritos e estátuas e seu significado interno, o poder brilhante dos arquétipos espirituais, Aku, revelado pela hermenêutica já praticada pelos sacerdotes egípcios da 18ª dinastia e anteriores. Platão e Aristóteles traçaram a origem da filosofia para pensar. Por filosofia, significava a contemplação, teoria da ordem cósmica manifestada ou da verdade e beleza dos princípios divinos, sejam estrelas visíveis ou arquétipos noéticos e invisíveis. De fato, o próprio Adão foi o primeiro profeta, de acordo com a tradição islâmica. Para colocar o assunto em outros termos, o egípcio Thoth, considerado tanto o intelecto quanto a palavra criativa de Ra, ou Hermes, que se identificou com o profeta mítico Idris, chamado o pai dos filósofos, foi o primeiro filósofo no sentido arquetípico. Essa filosofia primordial era originalmente uma forma de verdade revelada e hinos intelectuais cantados por quem mantinha uma imagem de Hermes em seus corações e pertencia à cadeia hermética. Essa cadeia simbolizava irradiações do intelecto divino. Assim, o verdadeiro filósofo era Theios Aner, o homem divino que contemplou a luz dos deuses noéticos e tentou viver filosoficamente, de acordo com a sabedoria divina. No nível mais alto da filosofia, o aprendizado, a instrução e a purificação chegaram ao fim, e a visão pura, análoga à epopeia dos mistérios, foi concedida ao sábio. Finalmente ele foi capaz de retornar ao seu céu estrelado, a morada interior original da glória insuportável, alcançada por lembranças e exercícios espirituais, incluindo treinamento intelectual, dialética e teurgia. O que Pitágoras e Platão podem fazer por você é dar um roteiro para uma jornada de expansão da consciência e transformação pessoal. Iremos explorar algumas de suas ideias centrais, bem como informações relevantes e pesquisas científicas atuais que possam realmente validar sua antiga visão de mundo. Você fará parte de um processo pessoal para ressuscitar a alma perdida da filosofia platônica em um momento em que, creio, nossa sociedade mais precisa. Juntamente, trarei à vida as percepções poderosas dos filósofos místicos gregos de uma maneira clara e acessível. Mas presta atenção, mesmo que eu pretenda fazer com que Pitágoras e Platão ganhem vida e sejam acessíveis a qualquer pessoa interessada em viver uma vida mais significativa e consciente, eu não vou reduzir sua sabedoria a uma filosofia do biscoito da sorte. Teremos um grande conteúdo. A jornada é uma explosão, mas é uma jornada a ser trilhada passo a passo.
Em outras palavras, não há atalhos, mas felizmente o que Pitágoras e Platão fizeram foi nos dar um roteiro para essa jornada de expansão da consciência e transformação pessoal. Em meus esforços para honrar esse roteiro original, exploraremos e examinaremos algumas de suas ideias centrais, bem como algumas informações relevantes e pesquisas científicas atuais que possam realmente validar a sua antiga visão de mundo. Eu também incluo muitos exercícios experimentais destinados a ajudar o aluno a ir, passo a passo, nessa jornada cósmica. O que você vai descobrir? Talvez como os gregos descobriram, que há mais no mundo do que aparenta. Portanto, existem muitas formas de literalmente criar uma nova vida. Se você tiver sorte, você pode até ter um vislumbre por trás do véu. E se isso acontecer, então não apenas a maneira como você experimentará o mundo mudará para sempre, mas o modo como você existe nesse mundo também irá mudar. Porque com essa mudança na percepção surge a mudança no ser. E então, em um passe de mágica, a transformação alquímica pode se manifestar como uma realidade pessoal. O que você também pode experimentar como eu, como um subproduto fortuito dessa transformação e da nova percepção ampliada, é uma vida muito mais feliz e muito mais significativa. E você sabe, isso é uma coisa muito boa. Conheça agora o conteúdo do curso A Fórmula Pitagórica, como salvar e curar sua vida, curso online previamente gravado de no mínimo 4 horas. Acorde. A filosofia grega quebra o transe. A vida de Pitágoras. Os ensinamentos da escola pitagórica. A perfeita caixa de correlações, filosofia, ciência e religião. Homo actions. Eu penso, portanto eu me preocupo. A ciência declara: Deus está morto, mas não pode provar. A falácia científica do ateísmo. Platão, a filosofia gera o ressurgimento das asas do homem. Porque filosofia importa e muda sua vida. Os racionalistas e a metafísica. A realidade morde, as portas da percepção. A consciência cósmica. Escapando da caverna de Platão, além do sentido e além da razão. O mundo físico, a ponta do iceberg da realidade. O que é Deus e quem sou eu? A razão da existência. Sim, mas isso tudo faz sentido? 8 exercícios de concentração, vivências e transcendências. Então, se você deseja transformar a maneira como interage com o mundo, consigo mesmo, a realidade percebida, transcender para maiores níveis de consciência, manifestando uma mente mais racional, alcançando uma vida mais prazerosa e feliz, se inscreva no link sinalizado e inicie imediatamente a Fórmula Pitagórica.